Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tu tá falando, ó, Pablo aí, hoje novamente aqui, gravando mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez não vai ser um tipo de podcast aqui, vai ser mais um vlog. Na verdade, vai ser um vlog com um vídeo de fundo aí, como vocês estão vendo. São vídeos que eu gravei caminhando na rua. E hoje aqui eu vou comentar com vocês algumas situações que aconteceram comigo ultimamente, né? Pra quem não sabe, o PWCast sempre foi uma forma de terapia minha. E eu gosto de gravar o PWCast para contar para vocês meus sentimentos, o que aconteceu comigo, desabafar um pouco assim, entendeu? Ser um pouco mais pé no chão, com algumas opiniões minhas também, e não ser muito centrado em alguma coisa, né? Por isso que eu decidi criar um canal diferente só para o PWCast, né? Que é um canal exclusivo só para postar os podcasts que são feitos por mim e junto com meus amigos e por aí vai. Por isso que eu não gravo mais no canal principal, eu gravo tudo para postar nesse canal exclusivo, onde eu tenho um pouco mais de liberdade, né? Lá no meu canal principal eu tento focar numa coisa totalmente diferente, né? Algo mais centrado, mais roteirizado, mais editado também. Aqui não, aqui eu tento ser um pouco mais livre aqui, ser um pouco mais pé no chão para conversar um pouco com vocês. E para comentar uma coisa assim, teve um PWCast que eu gravei que deu errado, que eu não vou postar aqui porque eu já excluí, já tô no Lost Media, né? Era no que eu gravei na Bíblia, galera. Era tipo assim, a ideia que eu tinha era de gravar um PWCast na rua, né? Assim, um pouco mais cru, no estilo vlog e tudo mais. Era só o áudio mesmo, que eu ia gravar. Mas eu mudei de certo foi um fui do barulho do fui escutar o podcast. Eu sabia que ia ter barulho, né? Obviamente, a ideia também é não só capturar meio áudio, mas também barulho de fora, passando barulho um pouco mais da natureza, né? Só que a cidade de Recife, aqui onde eu moro, é muito barulhento. Muito, 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 muito mesmo. É muito barulhento mesmo. O trânsito de Recife também é considerado o pior trânsito do Brasil e um dos principais, um dos piores do mundo inteiro. Qualquer lugar que você passa perto de uma avenida ou de uma rua, tem muito barulho em excesso. É uma loucura. E eu não gosto de caminhar ouvindo música. A ideia, né? A ideia de, tipo assim, é bom você sair de casa sem fone de ouvido e escutar o som ambiente de fora. Mas chegou um momento que não tem mais como você escutar o som ambiente de fora, da natureza, das árvores, das pessoas, do vento e tudo mais, dos rios. Não tem como, você só escuta o barulho do trânsito. E é horrível, então é melhor você se isolar mesmo no seu mundo de alguma forma. E depois você tira o fone de ouvido, se tiver num lugar mais silencioso, aí você tira para ficar um pouco mais à vontade. Mas a ideia é essa. A ideia do PWCast era fazer algo assim, né? Antes de fazer alguns podcasts assim. Por quê? Porque toda vez que eu tento gravar em casa não dá certo, né? É muito barulho em casa também, assim como na rua. E muitas vezes eu tenho que estar de madrugada, né? Nesse exato momento eu tô gravando de madrugada, cara. É umas 3h37 da manhã. Eu devia estar até gravando antes, quando tem que dormir muito tarde. Provavelmente eu vou dormir umas 4 horas da manhã. E acordar muito tarde também. Quando acordar, eu vou editar esse episódio e postar no YouTube. Mas, bom, agora eu tô de recesso, tenho um pouco mais de tempo de focar no meu canal principal. Eu fiquei provavelmente uns 2 meses sem postar vídeo lá. Depois de postar vídeos toda semana, porque esse último período foi foda. E ele foi bem complicado mesmo, galera. Ele é bem complicado mesmo, foi bem complicado, foi bem intenso, né? Foi o primeiro período que eu fiquei de 6 meses assim. E ele foi muito tenso mesmo, foi muita coisa pra fazer. Toda semana eu tinha trabalho, toda semana eu tinha pesquisa, toda semana eu tinha alguma coisa pra fazer. Toda semana sempre a gente tinha que fazer alguma coisa diferente.
Então, foi bem complicado esse período agora, né? Não foi muito legal. Então, e também houve a viagem de campo, teve várias viagens de campo, mas eu só fui para 2 viagens, né? Tive um professor que teve 3 viagens de campo, mas eu decidi não ir para essa viagem de campo dele. E só decidi para 2 que eu acho que eu iria aproveitar mais. Tudo bem, né? Foi boa as viagens de campo, foi legal. Uma foi mais na praia, outra foi mais no interior aqui de Pernambuco. E a primeira viagem que foi na praia, que foi mais lá no Rio Grande do Norte, eu achei que seria meu pai, mas foi a melhor. Foi a melhor viagem de campo. Eu acho que eu aproveitei mais e me diverti mais nela do que na segunda viagem de campo. E na segunda viagem de campo teve um momento lá que me chateei. Ocorreu uma coisa lá que não quero comentar agora aqui, como fiz, que sabe futuramente outros episódios eu falo. Mas me chateou bastante, cara, que estragou a viagem de campo, o resto da viagem de campo. Mas se eu tirasse essa questão, não foi também uma viagem do campo ruim. É só mais porque, tipo, esse caos que aconteceu comigo me chateou bastante, né? Mas eu consegui, pelo menos, aproveitar algumas coisas lá, né? Nessa segunda viagem de canto. Mas foi muito cansativo. Foi mais cansativo do que a primeira. E olha que eu não fui tão longe assim. A primeira eu fui para o Rio Grande do Norte e essa daqui foi mais para o interior do Pernambuco. Então, e não era um tanto quilômetros, mas foi muito cansativo. Porque tinha muita coisa para fazer. A apresentação, tem as coisas lá que eu tinha que fazer. Então é assim. E quando eu voltei dessa segunda viagem de canto, eu fiquei muito chateado, né? E cansado nesse tempo, tô fadigado, cansado. Então, toda vez que eu tenho essa sensação de estar meio fadigado, de estar meio cansado, eu tento dar uma caminhada. Tento sair pra dar uma caminhada. Então eu vou lá, vou dar uma caminhada. E ultimamente eu tô fazendo isso, né? Sair na rua, como é que vocês estão vendo aí no vídeo, né? Dar uma saída na rua, ir nos lugares, dar uma caminhada. Esse lugar, esse Mocói que vocês estão vendo aí, ele é um bairro vizinho aqui em Miú. É uma área mais nobre da cidade, uma área bem urbanizada assim, entre aspas, né? Não é tão urbanizada assim, mas ela tem uma boa urbanização, uma boa estrutura, porque é uma área nobre, né? Onde vive a classe média alta, onde pessoas ricas de verdade, tipo a galera que tem patrimônio de mais de R$ 1 milhão, mas uma galera que vive o alto padrão, assim, ideia muito acima da média de um brasileiro médio, entendeu? Então, essa galera assim, é de alto padrão. A verdade é essa, esse bairro aí, ele é um pouco acima da média. Então, é uma área assim, tem uma área bem legal, bem bacana, de todo mundo vir de fora pra poder caminhar lá. E eu acho bem divertido. Eu gosto de, como não é muito distante da minha casa, então eu gosto de caminhar lá. E sempre eu tô indo caminhar lá, porque por ser uma área mais arborizada, ela também é um pouco mais ventilada e tem mais sombra, né? Aqui perto da minha casa tem uma área de corrida, tem uma área de caminhada, só que além de eu achar ela pequena, ela não é tão bem arborizada quanto essa área. E então você tá andando no sol, poucas sombras, e você é muito quente. E além de ser muito curto, então você meio que você se sente como se você estivesse dando a volta num lugar, no mesmo lugar. Lá não, lá é um caminho um pouco mais reto, né? Um pouco mais distante, mais arborizado, desventilado, mais com sombra. Você se sente muito mais à vontade, né? E do outro lado, né, nesse Bar das Graças aí, da Beira Rio tem o Bar das Graças, aí tem o Parque das Graças, né, que é o da Beira Rio também, da mesma forma, bem arborizado, bem estruturado. As pessoas saem dos outros bairros para ter um momento de lazer nesse local. Entendeu? Como vocês estão vendo no vídeo. E tem muitas vezes você pode ter um contato mais com a natureza, que muitas vezes, não foi o caso desse vídeo aí, mas muitas vezes quando você está caminhando no seu lugar, você vê
você vê as capivaras. As capivaras elas saem do rio, e ficam várias famílias, várias famílias de capivaras acabam indo lá e não ficam andando lá. E as pessoas acabam tendo contato com elas. Graças a Deus não teve nenhum problema, agora por violência com o bichinho lá. Porque como é uma área também nobre, né? Então a segurança também é diferenciada. Você tem um nível maior de segurança, mais policiais, mais guardas da prefeitura, tinhas. Então também aí desse Bar das Graças também tem a Matriz das Graças, né? Que é a igreja de Nossa Senhora das Graças, que de vez em quando também eu vou lá me confessar quando eu tô caminhando lá também. E ela é bem bonita, cara. Ela tem uma arquitetura neoclássica, né? Só que pequeno. E recentemente aí, vocês vão ver no vídeo, não sei se vai estar no momento agora, mas ela foi reformada recentemente. Então, tipo assim, o pessoal entrou, tirou todas as imperfeições que tem na parede, deu uma pintura nova, fizeram uma adaptação melhor, novitamento melhor. A samba aqui. Sei lá como foi isso aí. Mas é um lugar que eu gosto de caminhar, de esparecer ambiente e tudo mais. Tem um bairro em Visu, que se já um pouco mais distante, né? Ele não é distante desse Bairro das Graças, mas em comparação da minha casa até esse bairro, que é o bairro da Jaqueira, já é um pouco mais distante. Eu vou ter que andar um pouco mais. Então, meio que eu me canso tendo que sair do meu bairro até o Bairro das Graças para caminhar. Já é meio cansativo, querendo ou não. Por mais que eu não acho que ele seja muito longe, ainda assim ele é longe o suficiente para você, quando for caminhada, você não tem muitas forças para ter que ir até o Bairro da Jaqueira. Talvez dar uma caminhada lá, entendeu? Eu já fico um pouco mais distante. Mas de vez em quando eu tô um pouco mais de sono e mais vontade e determinação, eu vou lá. Lá no Bairro da Jaqueira tem nós com o que é o Bairro das Graças, com um parque muito bonito. Ele tem uma iniciativa privada, pública também, por isso que ele é um pouco mais preservado, que é a postura dessa iniciativa tudo que é privado, tem toda uma segurança melhor, uma fiscalização maior, um investimento também maior, para cuidar do local. Então, diz que lá o lado de direito tem vários eventos, várias coisas, pessoas que se reúnem, tem muita coisa para fazer, E não muito longe dele, tipo, 2 quarteirões assim, mais na frente, tem outra praça do parque, né, que é o parque da Fuloleu, da praia. Onde fica um Lolicômero, tá ligado? Aqui em Recife. Tamarimura, que é um parque da Tamarineira, que era tipo um manicômio, lá nesse bairro da Tamarineira lá. E ele era um terrenão assim, que não estava sendo utilizado. E a prefeitura pegou esse terrenão, assim, que era envolto lá do manicômio lá, o hospital psiquiátrico, né? E transformou no parque, né? Eles reformaram a parte da centro, o manicômio, né? Onde tem a entrada, que ficou muito bonito. Eles fizeram um monte de brinquedos, fizeram as coisas lá, colocaram com uma grade, 2 grades de proteção para dividir o manicômio do parque, para que não esteja nenhum problema, nenhum acidente, né? Essas coisas assim. E na parte de trás, onde tinha várias árvores, ele também, a gente recentemente reformaram também, inauguraram outra parte do parque, que também é única, bem arborizada, extremamente arborizado. Mas, segundo meu amigo que mora lá perto, lá, ele disse que os dias de chuva tem um problema seríssimo de hidráulico lá, né? Onde não tem escoamento de água correto. E mesmo no lugar onde tem muitas árvores e árvore ela retém muita água, né? Mesmo assim não é suficiente para drenar toda essa quantidade de água que chega lá, né? Então
É sempre essas coisas, né? Ele é bonito no papel, bonito assim à vista, né? De todo mundo, mas tem problemas estruturais que vão ter tudo e fazem reforma e gastando dinheiro e coisa. Mas quando eu fui lá pra ver, eu achei um lugar muito bonito. Então vale a pena, em dias como tá chovendo, vale a pena você ir. Vale até a pena você pra achei bem legal. Eu achei bem bonito o local. Tô me sentindo cansado, triste, desolado. Querendo não, gostei de exercitar um pouco mais o corpo. Muito mais do que a mente. Por quê? A mente você tem que parar. Para exercitar a mente, você tem que parar na verdade. Ler o livro, ler alguma coisa, ler a redação, ler um artigo, ler uma máquina, escreva. E isso, quando você está normalmente mais, assim, um pouco mais deprimida, cansada, você não consegue. Você não consegue fazer isso. Eu, pelo menos, não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Então, eu fico perdendo a atenção facilmente. E já sou um tipo de pessoa que perde a atenção facilmente, né? E eu vou perdendo a atenção, claro, facilmente. Brevemente eu vou perdendo a atenção. Então, não funciona comigo. Então, eu prefiro muito mais desligar a série e caminhar. Porque quando você tá caminhando, a delírio sabe mesmo, cara, e começa a pensar em outras coisas, aliviar o teu caminho, me acalmar. E muitas vezes quando eu vou pra casa, eu tô tão cansado, tão mais aliviado, que eu nem consigo mais não der do que tava pensando antes. Entendeu? Então, eu acho que vale muito mais a pena fazer esses exercícios. Muitas vezes até a calistenia também, a líder também, mas fazer não dentro de casa, não fazer fora de casa, bem, eu acho que ajuda bastante. Foi sempre isso. Então, eu prefiro fazer isso. Ultimamente eu tenho feito isso constantemente. E é uma coisa que eu acho que você já sabe muito, porque eu sempre tô falando isso aqui no Pedalcast. A gente ser bom pra saúde ou pra muitos também. Então, recentemente, é o que ocorreu comigo, né? É isso que eu correndo, eu queria começar a acontecer, de gravar um pedaço do cast sobre isso, nova temática um pouco diferencial, né? Geralmente o podcast dá mais de 30 minutos, mas como hoje tá muito tarde, eu não tô muito assim de conversar, né? E hoje eu tô gravando, é dia 6 do 7, hein? Ontem foi dia 5, ontem o Brasil perdeu a própria. Então, cara, nem mais o pão e o circo o brasileiro tem mais. A gente perdeu foi tudo. Cara, próxima Copa, eu teria 30 anos. Nessa idade, com 30 anos, meus pais viram o Brasil ganhar 2 vezes a Copa do Mundo. 2 vezes a Copa do Mundo. Então é complicado. Tá difícil a situação do brasileiro médio, principalmente dessa nova geração, a geração Z. E a geração beta é a para que já tá tendo, né? A geração milênio, né? A verdade é essa. Que nasceu na geração milênio e da década de 2010 pra cá. Não vai ver o Brasil ganhar uma Hexa, né? Fazer um comentário prévio. A coisa que eu comentei com os meus amigos é o seguinte. O Brasil, ele não joga com raça mais. Ele não tem propósito mais de jogar, né? Por quê? Porque o Brasil ele tem 5 estrelas. O Brasil é pentacote. Ele ganhou a Copa do Mundo 5 vezes. E uma foi 2 vezes seguidas, né? Então, para quem tá com 5 estrelas, um time que tem 5 estrelas e que não se esforçou para ser pentacampeão, ele não vai ganhar a Copa do Mundo, ele não vai receber o Nex, né? Ele não vai receber o Nex. E muitos erros até de 2006 e 2010 é o seguinte. Aquela geração já ganhou um pentacampeão. Então pra eles, tudo que fez, tudo faz. Perdeu uma Copa do Mundo. E essa geração hoje em dia é carregada por esse valor histórico. Então eles não ligam mais se eles vão perder, se eles vão ganhar. Porque eles já acham, é 5 estrelas, né? E os dois que são mais próximos ao Brasil, que seria a Itália e a Alemanha, também estão na mesma situação do Brasil, está decaindo. No passado dos anos, né? 2018, a Alemanha, em 2022, a Alemanha também ainda caindo.
E a Itália nem sequer jogou na Copa do Mundo esse ano. Então, você vê o seguinte, por isso que a França, a Argentina, a Inglaterra, a Espanha, ela joga com muito mais raça. E a Noruega, que acabou de eliminar o Brasil nas oitavas, isso que é um jeito que o Brasil quebrou desde a década de 90, não? O Brasil não tinha sido eliminado das oitavas desde a década de 90, não? E também o Brasil quebrou o jejum de 24 anos, não? Que antes o Brasil tinha ficado 24 anos sem ganhar na Copa e quebrou o jejum na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Hoje ele poder repetir esse feito, né? Quebrar o jejum de 24 anos, ganhando a Copa do Mundo novamente nos Estados Unidos. Só que agora ele vai ter 28 anos agora de jejum, que é o mais longo da história do futebol da seleção brasileira, né? Então, foi a outra Copa do Neymar, foi péssimo. A coisa que eu não quero comentar muito, porque foi muito feio, pá. Foi muito broxante e paia de se acompanhar. Foi muito triste, a verdade é essa. E é um jogo que tava melhor, muito mais fácil do que o jogo do Japão. Então foi pipocagem e vacilo mesmo da seleção brasileira. Porque é uma seleção que não tem raça pra jogar. Não tem raça, diferente da Noruega, da Inglaterra, da Espanha, da França, que não tem tantas Copas do Mundo assim. A França até tem 3, a Argentina também, mas eles querem chegar do mesmo nível que o Brasil. Ser pentacampeões até mais do que ser hexacampeões, né? Então por isso que eles têm mais graça jogando do que os outros. Bom, pessoal, acho que dá pra ir sendo por aqui. E se for o podcast, eu ver se eu trago mais estilos assim, com esse tipo de edição, ou quem sabe dentro do tipo de edição. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza. Pra mim, só.